Beleza? Tá gravando? Pessoal, deixa eu compartilhar a minha tela. Estão enxergando aí? Beleza. Meus amigos, vamos continuar dando uma olhada aqui no. A pedido de alguns alunos, tá, que me procuraram para visualizar o trabalho deles, tá, a parte escrita. Na aula passada, eu já mostrei para vocês como que a gente faz citações. Né? Mostrei aqui tanto para quem for utilizar um editor que não seja o Overleaf, quais são as medidas que a gente precisa respeitar, né? E mostrei também como que a gente faz isso aqui no Overleaf. Está disponível lá para vocês no atendimento do dia 11, não, perdão, do dia, deixa eu olhar no calendário aqui, foi dia 18, perdão, no dia 18. Tá? Então está disponível para vocês lá como que a gente faz essas citações. Mas eu também estou aqui, qualquer coisa que tenha dúvida, a gente tira as dúvidas também por aqui, tá? Pelos nossos encontros. Mas também me pediram alguns alunos que eles vão precisar criar certas fórmulas matemáticas, colocar equações. Os professores, os orientadores, alguns orientadores estão pedindo, né, para eles colocarem fórmulas. Tá? Então eu fiz alguns pequenos exemplos aqui e eu gostaria de mostrar para vocês, tá, como que são feitas as fórmulas. Primeiro eu vou falar de forma geral aqui, como é que isso tem que aparecer no formato de artigo. Tá? Então eu botei de forma aleatória aqui, tá? Como que a gente insere fórmulas dentro do padrão da BNT em artigos. Né? Vocês têm algumas opções para fazer isso. A primeira opção é a inserção de fórmulas direto dentro do corpo do texto. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Vocês estão enxergando bem aí? Tá bom o tamanho da letra? Rafael está perguntando se a gente manda o resumo do TCC no seu e-mail. Pode ser, Rafael, pode mandar no meu e-mail. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um repositório ali, igual a entrega de atividade, mas não vai ser com data definida, para vocês ficarem colocando o resumo de TCC lá no Moodle, pode ser? Que aí fica mais fácil, né? Porque às vezes eu perco ali nos meus e-mails, pode ser, tá, pessoal, que eu recebo o e-mail, mas aí entram outros e-mails e acabam ficando naquela linha lá, ela acaba botando os e-mails para baixo, eu nem vejo muito bem. Tá? Então eu vou criar lá, no próprio Moodle, um local para vocês irem colocando os e-mails. Os TCCs, que aí a gente vai já verificando a parte escrita, ajudando vocês a confeccionar. Beleza, Rafael? Boa pergunta aí, obrigado aí que eu vou fazer isso mesmo. Tá? Então, voltando aqui, pessoal, para sanar essas dúvidas desses alunos, então tem duas formas de vocês fazerem. Tá? Uma forma mais discreta, onde pequenas equações ou expressões matemáticas que, né, vocês queiram colocar, vocês podem colocar ela diretamente aqui no próprio corpo do texto. Tá? Mas existem situações que vocês vão querer fazer essas expressões ou equações de forma destacada. Tá? Vamos supor, são equações que são fundamentais, que regem aí dão os fundamentos ou são conclusivas sobre o seu artigo. Né? Então, como que eu faço essas? Então, a gente vai colocar elas centralizadas. É legal? Essas equações são centralizadas e são numeradas pela ordem que elas aparecem no... Opa, chegou um aluno. João Gabriel. Na ordem que elas aparecem aqui no texto, tá? Então eu botei 3 exemplos aqui para vocês verem. Então eu tenho uma equação aqui, né?
que é a equação de Bhaskara. Eu peguei qualquer uma aqui, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. Tá? E elas são enumeradas, né? Elas ficam centralizadas aqui e numeradas na parte com alinhamento à direita o número. Tá? Então esse é o padrão mais usado aí para artigos com fórmulas. Bom, como fazer essas fórmulas? Tá? No caso de editores como o Word, como o LibreOffice, existe um editor de fórmulas dentro da ferramenta. Tá? Então, vocês, cada editor tem, vamos dizer assim, o seu jeito de fazer a fórmula. Né? No caso do Word, eu não sei bem, mas no LibreOffice, você pode até compartilhar entre as ferramentas do Excel. É o mesmo editor entre o Calc, né, no caso, a planilha, o editor de texto, é o mesmo editor de fórmulas. Acredito que no Word também seja. Tá? E aqui no LaTeX eu vou mostrar para vocês que também não é uma coisa muito complicada não, a gente criar fórmulas. Tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, tudo que a gente for referenciar, deixa eu tirar esse cara daqui, que aí fica mais fácil a gente observar. Ó, tudo que a gente for referenciar de uma fórmula matemática no LaTeX, a gente começa com esse símbolo de cifrão aqui, né, esse dólar. Tá? Então, o que estiver aqui entre esses símbolos, dólar, vai ser entendido como uma fórmula matemática. E é só isso. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma fórmula aqui, né, depois desse etc., só como exemplo, eu quero colocar aqui x mais y. Tá? Deixa eu atender o colega que chegou. Eu quero colocar aqui x mais y. Tá? Então, colocando entre esses símbolos de fórmula, ele já entende que isso é uma expressão matemática. Tá? E quando a gente compilar aqui, ó, quando a gente compilar, após o etc. ali, já vai aparecer essa fórmula, olha lá, x mais y. Tá? Inclusive, ele já coloca essa fórmula em itálico, né? Para diferenciar do corpo do texto. Isso é importante também, né? Que ela tem esse formato itálico, né? Para que não confunda com caracteres de textuais, né? E sim uma fórmula matemática. Tá legal? Então a gente tem aqui x mais y. Beleza. Caso vocês queiram, por exemplo, vamos supor, eu quero fazer potência né? Quero elevar esse x ao quadrado. Então, aqui você vai fazer esse símbolo de acento circunflexo, tá? Que significa elevar um número a alguma coisa. É o subscrito, né, que a gente chama, né? Colocar esse valor na parte de cima. Tá? Então, eu posso colocar aqui x ao quadrado mais y. Se a gente compilar aqui, a gente vai ver o resultado lá no corpo do texto. Ó. Só isso já colocou, né, o ao quadrado. Vamos supor que eu queira colocar, mas reparem, aqui quando eu coloquei ao quadrado, ele apenas botou na parte da potência, olha lá, apenas colocou na parte da potência o número 2. Mas vamos supor que eu queira colocar o mais y, é x elevado a 2 mais y. Tá? Isso aqui tem que estar também lá na parte de cima. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, se você quiser incorporar uma expressão nessa potência, tá? Então você vai usar esse símbolo de chaves aqui, ó. Tá? Opa, chegou mais um colega aqui. Ana Clara. Tá? Então a gente vai usar esse símbolo de chaves aqui, né? Após a potência. Então, ao compilar aqui, a gente já tem, vamos aumentar aqui para vocês verem, x elevado a 2 mais y. Tá legal? Beleza.
Mas vamos supor, Kiko, que eu queira aqui também colocar fração, né? Eu quero que esse número esteja sendo dividido numa fração por uma outra expressão, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Existem algumas funções que a gente pode colocar e uma delas é a fração. Olha aqui, frac, tá? De fração. Quando a gente faz isso, aqui ele abre já para a gente aqui o overleaf, ele tem uma parte inteligente dele, né? Ele já coloca para a gente aqui a divisão do numerador e do denominador. Então vamos supor que eu quero que essa fração seja a parte de cima seja o numerador da nossa fração, né? Então vamos copiar aqui, vamos colocar nessa parte aqui, ó. Tá? E o denominador vai ser, sei lá, vai ser x elevado ao cubo. X elevado ao cubo. Tá? Então agora eu vou recompilar. Então a gente já tem lá a nossa fração. Tá? Então vocês veem que é bem tranquilo. Ele inclusive, isso eu já encontrei dificuldades em outros editores, né? Porque eles acabam cortando uma parte da fração porque não cabe, vamos dizer aqui no espaçamento entre linhas, aqui no caso 1,5, né? E então ele automaticamente aqui no LaTeX ele respeita a regra de empurrar um pouquinho a linha para baixo, né? A gente tem até as duas opções de colocar a linha um pouquinho para baixo ou diminuir o tamanho desse caractere. A gente tem essas duas opções. Eu já deixei no padrão para vocês que ele alongue um pouco mais a linha, mas caso vocês queiram que ele diminua um pouco, mas respeite esse espaçamento de 1,5, isso não está muito bem claro na BNT, tá, pessoal? Eu procurei lá e não ficou muito claro como é que faria no caso de frações. Tá? Então, já vi artigos em que essa linha amplia um pouco, vocês podem ver aqui que ela está quase o espaçamento duplo, né? Entre uma e outra, diferente da anterior. Tá? Mas tem outros artigos em que essa fração ela é reduzida, fica com um caractere ligeiramente menor. Tá? Então, eu optei aí no nosso padrão para deixar essa linha um pouco maior. Mas se vocês quiserem alterar, aqui eu já deixei comentado, dentro de padrão, vocês podem depois entrar lá em padrão, e tem aqui, ó, mudar o estilo de escrita. Então tá aqui, basta colocar um comentário nessa linha em padrão, aqui, tá? Que ele vai voltar, vamos recompilar lá para vocês verem, ó. Tá? Não mudei nada na fração, vou recompilar aqui para vocês verem a diferença. A diferença é mínima, tá, pessoal? Olha lá, vou ampliar agora para vocês verem. O que ele fez foi manter o espaçamento de 1,5 e reduziu um pouco aqui o tamanho das letras para caber dentro do espaço de 1,5. Tá? Todos os dois formatos estão dentro, pelo que eu vi nos artigos, né? E como não está escrito na regra da BNT, né? Todas as duas formas estão sendo aceitas. Tá? Então a gente vai aceitar também. Né? Então, tanto faz diminuir um pouco o tamanho da letra para caber a fração dentro do corpo do texto, como também, voltando lá ao padrão original, recompilando aqui, a gente amplia um pouco. Eu acho que assim fica um pouco mais visível, mas é uma escolha, né? Aí você conversa com o seu orientador, tá? Quem precisar inserir fórmulas no corpo do texto, conversa lá com ele e define como é melhor para vocês. Tá? Beleza. Mas vamos supor que eu não queira colocar a fórmula, eu não quero colocar a fórmula no corpo do texto. Eu quero destacar ela, eu quero fazer dessa forma que você fez aqui, Kiko. Então, tranquilo. Como é que a gente faz isso? Vou voltar lá no... Vou deixar de exemplo aqui, né?
Olha, então a gente, para ele enumerar, já fazer a enumeração correta para a gente coloca aqui, ó, um equation. A gente inicia uma seçãozinha, um pequeno recorte no nosso texto e vai criar um equation, uma equação, tá? A gente sempre vai colocar ela centralizada, então a gente pede a ele aqui esse comando, né? Essa pequena marcação aqui para ele centralizar a nossa equação. Todo begin no LaTeX tem um end, tá? Então tem o begin equation, end equation. Então aqui fechou a sua equação e ela vai ser centralizada. E aqui vocês não precisam colocar o cifrão, porque você já disse que esse bloco que vocês estão fazendo aqui, de início e fim, tá, da equação, ele é uma equação. Então você não vai precisar colocar esse cifrão, né? Esse cifrão só serve se você for fazer uma inserção dentro do texto, dentro do seu parágrafo. Tá? E aqui você vai colocar a sua equação normal. Então, olha lá, ó, eu coloquei uma fração de menos b. Esse aqui é um símbolozinho, né, de plus minus, né, que é o mais e menos, tá? Então vem de plus e minus, né, mais ou menos. A raiz quadrada, então se precisar fazer, eu já coloquei aqui raiz quadrada justamente para servir de exemplo para vocês. Então, para inserir um símbolo de raiz quadrada, esse SQRT. Raiz quadrada de quê? De b elevado ao quadrado menos 4ac. E o denominador da fração é 2a. Tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, numerador, denominador. Tá? Então, o resultado que a gente vai ver aqui, cadê? É a nossa primeira fórmula. Repare que eu finalizei aqui o equation, tá? E ele se encarregou de montar essa equação corretamente aqui para mim, tudo certinho, já enumerada na ordem que ela vai aparecer no texto. Então a gente não, se eu inserir um begin equation anterior, ele vai colocar o anterior como sendo o número 1 e esse como o número 2. Então a gente não precisa se preocupar aí com as numerações das nossas equações. Ele já vai fazer isso para a gente. Beleza. E como é que teve um aluno também que me pediu para criar, como é que a gente faria uma matriz, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Da mesma forma, a gente considera todas essas expressões matemáticas, tá? Seja ela uma equação, ou uma matriz, ou, né, integral, sei lá o que vocês vão fazer de fórmulas, né? Tudo a gente vai chamar de equation. Tá legal? Para facilitar a nossa vida aqui. Existem até outros tipos de fórmulas matemáticas, mas o equation vai ser suficiente para a gente resolver todas as nossas situações aqui. Então, novamente, equation centralizado. E aí, a gente vai fazer um array, né? Que seria uma matriz mesmo, tá? Uma matriz. Aqui do lado, eu já volto aqui em cima, tá? Para falar sobre esse x igual. Aqui eu já estou escrevendo a fórmula, ó, x igual. Então tá lá o x igual aparecendo aqui, né? Deixa eu chegar esse cara um pouquinho para cá. Ficar um pouco mais visível. X igual, né? Então tá lá, x igual. Esse símbolo, já vou comentar aqui. Esse símbolo left aqui, como se trata de uma matriz, você tem que definir como que você quer, qual o símbolo que você quer que apareça no lado esquerdo da sua matriz, tá? No caso, a gente optou aqui por aparecer esse colchete, né? Mas poderia ser, por exemplo, tem gente que gosta de representar a matriz com parênteses, tá? Então, a gente pode botar o parênteses aqui, né, para fazer o lado esquerdo da matriz. Bom, e a matriz em si, como é que eu faço? Eu começo um array. Olha lá, dentro da equação, eu inicio aqui um begin array de 3 colunas. Aí vai depender da matriz que você quer montar. No caso, eu quero fazer uma matriz de 3 colunas. Então, eu vou botar aqui as 3 colunas. Esse C, C, C aqui significa que esses 3 valores vão ser centralizados, tá? Poderia ser à esquerda, né? Aqui nem faria diferença, porque cada um só tem um número, né?
mas vamos supor, no próximo eu vou falar mais sobre isso, que aqui tem uma diferençazinha. Mas quando é uma matriz assim, né, que só tem números aqui dentro, se você botar L de left aqui, né, por exemplo, alinhamento à esquerda, vou botar aqui, ó, as 3 colunas vão ser alinhadas à esquerda. Então botaria LLL de left, né? Ou CCC de center, ou RRR de right. Tá? Então, você pode escolher um alinhamento aqui dentro de cada valor da sua matriz. Vamos deixar centralizado mesmo. Opa. E aqui são os valores. Repare que cada coluna, para separar uma coluna da outra, eu utilizo esse símbolo aqui do E comercial, enfim, não sei como é que chama esse símbolo aqui, é um E comercial, né? Então aqui eu tenho o número 1, a segunda coluna é o número 2, terceira coluna o número 3. Próxima linha, dou barra, barra, igual a gente faz no parágrafo, né? Para quebrar a linha, barra, barra, 4, 5, 6. Então tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizei, olha lá, comecei a minha matriz, finalizei a minha matriz. Agora, qual o símbolo que eu quero que apareça na direita? Por isso esse right. Tinha o left, né, o right. Vou botar o mesmo símbolo ali, para ficar igual. Bonitinho, certinho. Tá? Muito fácil da gente fazer, né? A gente olhando o exemplo aqui, vocês não precisam decorar isso, tá, pessoal? Aqui, como eu vou ter que decorar que a esquerda... Não, vocês olhando o exemplo, vou deixar para vocês, tá? E eu também vou estar aqui para ajudar vocês a montar essas equações, quando vocês precisarem, tá? Mas, olhando aqui, a gente já entende mais ou menos o que está acontecendo na montagem da nossa matriz. Repare, como é um equation, ele também já enumerou certinho aqui para a gente. Tá? Muito bem. E se for aqui que com um sistema, olha lá, um outro exemplo aqui, ó, um sistema de equações, né? Então eu tenho aqui um sistema até recorrente, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. F de n é igual a 1 se n for igual a 0, ou é igual a 4, f de n menos 1, mais 4, se n for maior do que 1. Tá? Então, nós temos aqui um sistema recorrente, né? Esse caso aqui, reparem, ele parece muito com a matriz, né? Só que ele só tem símbolo desse lado, né? Não tem um outro símbolo aqui, ó. Tá? Então, a gente vai montar esse sistema da mesma forma que a gente fez a nossa matriz ali, tá, pessoal? Então, olha lá, ó. Inicia a equação centralizada, até aí tudo bem. F, agora reparem, esse n aqui, esse n entre parênteses, como ele é uma função de n, né? Ele está subscrito, tá vendo? Ele está ao contrário do elevado, né? No elevado ele fica sobrescrito, e no caso aqui ele está subscrito, está na parte de baixo. Tá? Então como é que eu faço isso aqui? Olha lá, ó. É só botar esse símbolozinho aqui de barra, né? Essa barra, esqueci o nome desse caractere. Não é o hífen, não, é o barra, aquela barra embaixo, né? E aí o que você quer colocar? Eu coloquei... Underline. Underline, sei. Boa. Ficando velho, cara, ficando velho. Ficando velho e na quarentena, a mente já não funciona. Então, olha lá, ó. Underline N, né? Como eu quero que o parênteses e o N fiquem subscritos, eu vou botar igual eu fiz lá no elevado, que eu queria que mais coisas ficassem aqui, ó.
eu queria que mais coisas fossem elevadas, né? X elevado a 2 mais y. Então eu botei essas chaves aqui para elevar tudo. Aqui eu quero que fique subscrito, né, o parênteses e o n. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Igual, ó, como se fosse uma matriz. Só que aqui eu tenho duas colunas. Uma coluna, né, representando a primeira solução desse sistema, né, que seria 1, e aqui a condição, né, então são duas colunas, e vão ser apenas duas linhas, que são as duas opções do meu sistema de equações aqui. Então, apenas duas colunas, alinhadas à esquerda. Reparem a diferença, ó. Aqui, como está alinhado à esquerda, o número, assim como a expressão matemática, elas ficaram à esquerda, né, da divisão aqui, como se fosse uma matriz, né, ficaram alinhadas à esquerda. Então, de um lado é o 1, aqui, vírgula, a condição, 1, vírgula, quando n é igual a 0. E quebra a linha aqui, né, e na linha de baixo é 4, o subscrito de n menos 1, olha lá, 4 vezes f de n menos 1, mais 4. E a próxima coluna, aqui o símbolo de comercial de novo, é vírgula n maior do que 1. Pronto, está montado aí, né? Ah, Kiko, mas e no símbolo à direita? Você botou um right aqui. Se você botou left aqui, tem que aparecer um right aqui. Só que no right eu não quero símbolo nenhum, então eu apenas coloco um pontinho aqui para avisar para ele que não vai ter símbolo nenhum desse lado. Tá? Pronto, construímos aí todos os tipos de equações que vocês possam precisar aí, pessoal, para fazer. Tá? Pode parecer um pouquinho mais complicado olhando assim, tá? Mas acreditem, isso aqui, depois que você fizer a primeira, olhar o exemplo e fizer a primeira, todas as outras equações vocês vão fazer rapidamente, é 1000 vezes mais rápido que fazer, por exemplo, em HTML, ou no próprio equation do Word, ou qualquer outra coisa lá que você tem que ficar procurando os símbolos de fração, tá? Então aqui é bem rapidinho, vocês montam essas equações e fica perfeitinha, tá? Já enumeradas, tudo certinho dentro do padrão para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí como é que faz as equações? Viram o exemplo? Vou deixar esse exemplo disponível para vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente aí, quem está fazendo a necessidade de criar equações, tá? Pode procurar a gente que a gente monta a equação junto aí no LaTeX, sem complicação. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Para quem está precisando fazer equações, tranquilo? O que fora a facilidade do referenciamento da equação, né? A numeração da equação, isso aí já está tudo prontinho. Exatamente. Você não quer saber mais nem de olhar. Qual o número da equação? É 3, é 5? O que é? Não sei. Nem me interessa saber. Ó, o João Gabriel está perguntando se vai ter o material. Eu vou deixar exatamente, além desse vídeo que vai estar lá disponível para vocês, João Gabriel, eu vou deixar esse... Cadê aqui? Perdi. Eu vou deixar esse... Olha lá. Aqui é o nosso modelo padrão, tá? Eu só adicionei as equações. Então eu vou deixar lá um link para vocês poderem fazer download desse modelo padrão aqui, já com as equações inseridas. Tá certo? Aí vocês vão poder consultar e ver como é que faz. Né? Eu já vi, por exemplo, pessoas fazendo isso aqui no Word, e que o caractere é um padrão de letra diferente do texto, aí o cara manda trocar, a pessoa não sabe trocar, às vezes nem tem como trocar, enfim. Tá? Aqui vocês ficam salvos desses problemas. Tá? Beleza, galera. É isso aí, viram que não é nada demais para a gente construir as nossas equações. Tá bom? Boa semana, bons estudos e nos vemos aí na próxima aula. Valeu, pessoal. Valeu.
parando a gravação aqui. Deixa eu parar.